Fala pessoal, meu nome é Vitor e esse aqui é mais um vídeo no canal Talking Core. Teve uma época que se você saísse para dar um rolê de final de semana, você ia encontrar vários shows aí de hardcore melódico, de punk rock, de emocore acontecendo pela cidade. Aqui em São Paulo, na região, você podia colar no Hangar 110, no Vulcana, no Blackjack, na Trap House, enfim, tinham vários picos aí que você podia ir para ver o show de alguma banda. É uma época em que a gente podia conhecer uma banda nova por semana, pegar uma indicação de algum amigo, pegar uma fita emprestada para ouvir em casa. Tinha a sensação de que tinha uma cena acontecendo. E tinha uma valorização das bandas nacionais, das bandas locais. Era a época que você pegava o seu violão, colava numa praça com seus amigos, tomava um vinho em garrafa de plástico, tocava um No Use For A Name, tocava um Face to Face ali, um CPM, um Blink. E tinha uma certa sensação de união. Pula aí alguns anos, tudo ficou muito colorido. A faixa etária da galera que estava curtindo o som e colando nesses lugares mudou um pouco. E aí, poucos anos depois, as casas de show fecharam, as pessoas já não iam mais nos shows e a cena parou de existir, pelo menos nos moldes que a gente conhecia. Por isso, nesse vídeo, eu quero falar sobre 3 motivos que eu acredito que fizeram com que a cena morresse, ou reduzisse aí bastante, né? E para não ficar enrolando, vamos falar logo sobre esses motivos. O primeiro motivo que para mim explica por que a cena do hardcore melódico, do punk rock meio que morreu, é a questão da popularização. E vou além, acho que foi uma super popularização. Quando eu falo popularização, eu estou falando realmente no significado cru da palavra ali, tornar popular. Eu acho que a partir do momento que tudo aquilo que era underground começou a ficar muito popular, isso começou a atrair o olhar de muita gente. E eu acho que o movimento natural aí foi que muita gente se aproximou da cena, não porque de fato curtia ali os ideais do do it yourself, ou porque curtia os ideais do hardcore, do punk rock, enfim. Às vezes nem curtia tanto o som também. Mas por uma questão ali talvez do efeito manada, ou porque queria fazer parte só do grupo, ou porque achou que, eu quero ser popular, eu vou estar onde a trend está, onde a moda está. Muita gente se aproximou disso, mas eram pessoas que talvez não fizessem tanta parte daquilo, e não acreditava tanto naquilo. Mas como era uma parada que estava popular, essa galera se juntou a isso. E aí você dá uma inflada nos números, né? Tem mais gente colando nos shows, tem mais gente comprando as coisas, e aí a cena começa a crescer, se tornar mais popular de fato. Mas eu acho que quando isso acontece, muita gente realmente que se aproximou não eram pessoas que realmente acreditavam naquilo. Não eram pessoas que viviam aquilo. E aí que eu acho que está o problema. Teve uma época que começaram a surgir bandas de todos os lados. E muitas vezes eram bandas que antes até de ter qualquer tipo de som feito, de ter composições e se preocupar com o lado musical, estavam preocupadas em fazer foto, em fazer sucesso. E aí eu acho que isso começou a meio que matar o circuito de shows. Pelo menos aqui em São Paulo eu vi isso acontecer bastante. Eu sei que no Rio de Janeiro também acontecia. E se eu não me engano no Sul também, eu já vi relatos. Por exemplo, você era um menino de escola, você queria ser popular, você via que toda aquela cena estava popular, você montava uma banda e você queria fazer sucesso. Para aí sim virar uma pessoa popular. E a gente sabe que isso pega muito na adolescência, né? E aí esse menino montava essa banda, e essa banda tinha que fazer o quê para ser popular? Lançar músicas, fazer shows? E aí, utilizando uma ferramenta muito mais de marketing do que de fato da vivência ali do hardcore, do underground, você podia simplesmente comprar a sua vaga para abrir o show de uma banda grande. Isso era feito a partir daquele esquema de venda de ingresso que você deve conhecer aí. Nesse sentido, a cena toda começou a ficar inflacionada de pessoas que talvez não tivessem muito aquela crença do hardcore, do underground, do punk rock, mas sim queriam fazer sucesso, queriam estar populares ali. E essas pessoas começaram a tentar comprar espaços. Então, vendendo ingressos para que a banda tocasse lá no horário mais perto de uma banda grande que já fosse reconhecida na cena. Mandar fazer um super MySpace e divulgar aquele MySpace a rodo. Comprar o Fotolog Gold. Mas tirando tudo isso, se a banda não tivesse realmente a música, a essência ali, dificilmente ia dar certo, né? Ou ia acabar virando só um produto dentro de uma moda ali, e isso também ia acabar morrendo depois. Mas eu acho que isso contaminou de uma forma bem intensa o circuito underground aqui de São Paulo. Eu tinha banda nessa época e eu vi tudo isso acontecer bem de perto. Então eu acho que de uma cena que a gente tinha um pouco antes, onde as bandas estavam lá porque acreditavam no que estavam fazendo, que gostavam do que estavam fazendo, e a galera ia no show pra ver essas bandas, você pula para esse outro cenário aí, onde estava tudo muito popular, todo mundo queria estar envolvido. E aí surgiram várias bandas e a cena ficou meio nessas de vender espaços, viraram cotas para você vender, né, a popularidade dentro da cena underground ali. Eu acho que isso matou bastante. E eu vi isso acontecer. Quando eu falo lá de 2001, 2002, você colava num show no Hangar, era uma pegada. Coloca aí 10 anos na conta, 2011, 2012, cara, você colava nos shows que rolavam por aí, os que ainda tinham, né? Eram várias bandas tocando que ninguém conhecia, e na real, assim, essas bandas estavam lá comprando aquele espaço. Eu acho que isso deu uma boa matada no circuito ali. Eu lembro que uma vez eu fui tocar, eu acho que era numa casa que chamava Sativa 2,
Era ali perto da Avenida Paulista. E a gente tava lá na porta e tal, e eu lembro que chegou uma banda que desceu de uma van, desceu com segurança, tinha fotógrafo, os caras tinham um crachazinho assim de staff, eu não lembro que banda que era. Mas os caras desceram com uma mega estrutura, como se eles fossem uma banda super popular, e eles entraram pra fazer o show e ninguém nem viu o show dos caras, sei lá, deviam ter umas 4, 5 pessoas. Ninguém parou os caras, ninguém reconheceu, ou seja, provavelmente eles deviam ser de alguma família rica, alguma coisa assim, que conseguiam pagar aquela infraestrutura para criar, né, toda aquela ambientação de que nós somos uma banda popular aqui. E na real não era nada, as pessoas nem conheciam os caras. Então esse era o nível de loucura que a cena foi ficando, e eu acho que isso matou, e é um dos grandes componentes aí para essa queda. E eu não tô falando que popularizar alguma coisa é ruim necessariamente, mas é que nesse caso, pelo menos o que eu lembro de ter visto aqui, realmente muita gente se aproximou da parada para fazer sucesso, para ganhar dinheiro, enfim, ficar popular. E a cena underground antes não era feita meio que para isso, né? O segundo ponto para mim, que deu uma boa balada aí nessa cena, é a questão da internet. E eu não tô falando que a tecnologia e a internet são ruins, mas eu acho que para dar uma ilustrada aí nesse exemplo, a gente pode usar aquela frase: ah, você tinha que estar lá para ter visto. O que eu quero dizer com isso? Até certo ponto, para você conseguir ouvir o som dessas bandas, conseguir viver aquele cenário do hardcore melódico, do punk rock, do underground, enfim, até do emo, até certa época, você tinha que estar na cena. Aqui em São Paulo você tinha que, por exemplo, ir até a galeria do rock para conseguir achar o CD dessas bandas que você não ia encontrar no shopping. Você tinha que conversar com as pessoas para conseguir, às vezes, uma fita gravada que ia passando de cassete em cassete. Para conhecer bandas novas, você ia ver algum zine, alguém ia te contar, você ia colar no show e você ia ver. Era uma forma diferente de conseguir acessar o conteúdo. E com essa pegada da internet, principalmente a época ali do MySpace, eu acho que foi o grande boom ali, depois da época do Fotolog, né? Você não tinha mais que estar lá para conhecer. Ali já começou esse movimento de que você podia baixar as coisas, você não precisa ir até o show. Ah, eu quero conhecer mais da banda, você não precisa ir no show dos caras, você conseguia ver foto dos caras, você conseguia baixar, você podia pegar as informações na internet, enfim. E é claro que isso tem todo o seu lado positivo, consegue espalhar o seu som para muito mais gente. Mas eu acho que isso ao mesmo tempo pode favorecer aquela galera mais preguiçosa assim de, eu não preciso mais ir até o centro para ver um show. Se eu quiser ouvir o som, eu baixo aqui na internet e ouço. Não precisa ter República para comprar o CD da banda. É meio que nessa linha que eu entendo que a internet pode contribuir aí para a cena ir morrendo. Isso também conecta com o que eu falei no começo ali sobre a questão de popularização. Porque a internet virou uma grande vitrine para bandas que muitas vezes eram até populares na internet, mas você colava no show dos caras, não tinha quase ninguém. Era uma fama meio que falsa. E o terceiro ponto que eu acho que ajudou bastante a matar essa cena, ou pelo menos fazer ela aí diminuir bastante, é a questão do tempo. E quando eu falo a questão do tempo, é porque a gente envelhece, e a gente envelheceu. Hoje eu vejo vários comentários aqui no canal da galera falando, pô, eu ouvia isso quando era mais jovem, hoje eu tô aqui, sei lá, casado, tenho filho, enfim. O ritmo da vida vai mudando e a gente vai envelhecendo. E se você tinha lá seus 15 anos em 2003 e curtia lá fazer esses rolês e ver shows, etc., lá em 2010 você já tinha 22, você tava ali numa pegada de começar a fazer um trampo, você tava na pegada de terminar a faculdade, e ali mais pro final da cena ali, tô falando, sei lá, 2013, 2014, você já era um adulto funcional. Então muitas vezes é difícil de você continuar naquele ritmo, que faz todo sentido. Porque a vida vai passando, a gente vai ganhando novas obrigações, novas responsabilidades, e não dá pra ficar levando aquele ritmo de adolescente do punk rock. E eu sei disso. Então eu acho que isso ao mesmo tempo era meio que natural de acontecer. Então é difícil manter uma cena acontecendo. Claro que quando acontece um show aqui, outro ali, vem uma banda de fora, tem um encontro, as coisas ainda acontecem, mas não na mesma intensidade do que aquela época. Às vezes eu penso, pô, eu trabalho o dia inteiro, aí você estuda, você tem que cuidar de uma casa, você mora sozinho, você é casado, enfim. Você não vai pegar pra sair depois do seu trampo e ir até o centro pra comprar um CD e ir pra casa e ficar ouvindo. A não ser que você seja um colecionador. Você vai chegar, vai ligar seu celular, colocar no Spotify e colocar a banda que você quer ouvir lá e é isso. E eu sei que podem ter outros motivos que também levaram a esse declínio da cena. Mas na minha visão, esses são 3 pontos importantes que pra mim culminaram aí no que a gente viu da cena cada vez mais, morrendo, as casas fechando e começando um outro momento cultural aí pra juventude que vinha ali na nova geração, Se você chegou até aqui, muito obrigado. Aproveita aí para curtir o vídeo, para deixar uma sugestão aí nos comentários e a gente se fala numa próxima. Valeu!